A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero Maicon, feliz por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para aprendermos a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui gravando a aula online, vamos disponibilizar a nossa EBD online e vamos estudar a nossa última lição do trimestre do ano de 2020. Nossa última lição, lição de número 13, vai ser ministrada aí, disponibilizada no nosso canal para os irmãos estarem podendo aprender conosco, podendo fechar com chave de ouro aí esse trimestre, essa lição que muito nos ensinou, Nós temos pegado os temas dessa lição, ministrado palavras na escola da família para os irmãos e eu tenho visto que tem sido de grande valia, Tanto para os irmãos que estão se capacitando, se fortalecendo para poder estar ministrando as palavras na escola da família, quanto os irmãos que estão abraçando, estão participando, estão indo à casa do Senhor. Estamos fazendo ali um culto que traz a palavra de Deus em forma de ensino baseado naquilo que a lição nos ensinaria. Mas hoje nós vamos utilizar, como nos moldes antigos, a nossa revista, a Betel, que tratou a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Nós vamos para a última lição dela, a lição de número 13, que vai ser ministrada hoje, 27 de dezembro de 2020, que tem como título, irmãos, Vivendo a Vida com Deus e o Seu Propósito, ok? Vivendo a vida com Deus e com o seu propósito, amém? Diz assim o textual: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. A verdade aplicada. Descobrir e buscar viver o propósito divino para o qual fui criado é buscar o reino de Deus para a minha vida. Quais os objetivos da nossa lição hoje, irmãos? Refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida, apresentar as vantagens de uma vida com propósito, mostrar os valores eternos de uma vida com propósito, ok? O texto de referência está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versos 7, 8, 9, 10 e 11, que vocês, irmãos, podem acompanhar, e diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, antes da nossa... lemos aí o objetivo de falar com os irmãos sobre ter uma vida com propósito e entender o propósito de Deus para nossas vidas. Temos o texto de referência e antes de iniciar vamos fazer a nossa oração realmente, para dar a introdução da nossa lição, pedindo que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça para entender aquilo que Deus ele quer falar conosco e nos ensinar os seus propósitos, os seus caminhos para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, uma vez mais nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos guie diante desse estudo, que o Senhor ilumine a nossa mente, a nossa compreensão, para podermos entender a Tua bondade, a Tua graça, os Teus propósitos na nossa vida. Sabemos que todos nós temos propósitos, meu Deus, estabelecidos pelo Senhor. Nos ajude a encontrá-los e a vivê-los, meu Deus, até o último dia das nossas vidas, para a honra e a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então vamos lá. A introdução vai nos falar o quê? Viver uma vida com Deus e o seu propósito é o tema desta aula. Assim será indagado o que tem dirigido a sua vida e também serão destacadas as bênçãos decorrentes de se conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Ok? Irmãos, isso é uma lição muito interessante porque falar sobre propósito e entender o que Deus ele quer de você nem sempre é fácil, Muitas pessoas estão na igreja, estão servindo ao Senhor, mas elas têm dificuldade de entender. Mas por que o Senhor me formou?
né? O que o Senhor espera de mim, né? Qual é o meu propósito? Todos devem ser... muitos pensam que Deus tem propósito na nossa vida quando eu sou um pregador, quando eu sou um missionário e eu viajo, aquele propósito de Deus na minha vida. Mas não, o propósito de Deus tem as suas multiformas, né? As multiformas da graça de Deus para nossas vidas. Às vezes o propósito que Deus te criou pode ser um propósito para executar uma tarefa simples, que muitas das vezes você pensa, nossa, mas Deus ele quer que eu faça isso? Sim, Deus ele quer que você faça isso. E aquilo que você faz é de extrema importância para Ele e para a sua vida, porque Ele te conhece. Nem sempre Deus ele vai nos dar propósitos que sejam grandiosos, pomposos e que as pessoas vejam, nossa, olha o propósito de Deus na vida daquele irmão. Às vezes criar os seus filhos bem para a glória de Deus é um propósito que Deus colocou na sua vida de ser uma boa mãe, que vai criar os seus filhos no caminho do Senhor, e a partir daquele propósito e daqueles filhos, daquele fruto, Deus pode fazer coisas grandes, como foi na vida da Susan Wesley, a mãe de John Wesley, um grande avivalista da Inglaterra do século XVII, e que realmente transformou a vida de milhares de pessoas. Mas o propósito da vida daquela mulher foi criar os filhos no temor do Senhor. Então, é muito importante que nós entendamos o propósito de Deus, das suas multiformes graças, né? O propósito de... Enquanto Davi não foi chamado para ser rei, o propósito dele era ele estava ali cuidando de ovelhas. E ele fazia isso com esmero, né? E o Senhor o viu também fazendo o seu ofício, né? Então, vamos entender mais sobre o propósito de Deus, ok? Diz assim, o primeiro tópico. O que dirige a sua vida? Frequentemente, nossas direções de vida são pautadas por decisões que tomamos, desde as mais simples às mais complexas, ok? Então, quer dizer, quando a gente entende um propósito, irmão, nós sabemos que nós temos um quê? Uma direção. Eu tenho um propósito e esse propósito ele vai pautar a direção que eu vou tomar. Então, se você entende de Deus o seu propósito, você sabe que você é um filho de Deus e que nós temos uma vida aqui nessa terra como peregrinos e almejamos chegar ao céu, a nossa vida tem que ser baseada no propósito de direcionamento cristão, né? que eu almeja chegar ao céu, almeja chegar ao propósito final, à cidade celestial. E isso deve nos direcionar. Mas o que a lição nos diz aqui nesse primeiro tópico é que muitas das vezes e frequentemente as direções das nossas vidas, elas são tomadas ou mudadas de acordo com algumas situações que aconteceram no nosso passado, que acontecem no nosso presente, ou expectativas que possam acontecer no nosso futuro. E a gente pauta a nossa vida relativa a essas coisas que aconteceram. Por exemplo, irmãos, pensa comigo, se um dia, antes de conhecer a Jesus, digamos, eu tenha cometido um crime, já tenha sido preso, digamos, foi um episódio triste na minha vida que aconteceu, a minha história não precisa e não pode ser pautada no meu passado, em erros, em decisões erradas que aconteceram no passado. Se Jesus transformou a minha vida, agora eu tenho um novo significado, eu tenho uma nova direção. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Prossigo para o alvo, que é Jesus, com o autor e consumador da minha fé. Mas o que acontece é que muitas pessoas elas ficam aprisionadas e direcionam a vida delas pelo medo, pelas decepções, pelas frustrações que aconteceram no passado e falam, não, se aconteceu isso na minha vida, eu sempre vou ser assim, eu sempre vou ser dessa forma, porque meu pai era assim, meu avô era assim, eu sempre vou ser assim. Então elas criam amarguras no processo de direcionar a vida delas e acham que elas não podem ter mais propósitos, ela acha que elas não têm mais direcionamento por causa de algumas coisas que aconteceram no decorrer da vida dela, né? Então eu pergunto para você, o que tem direcionado a sua vida? São medos e frustrações do passado? É a ansiedade de um futuro, então você está pautando a sua vida em trabalhar bastante, em adquirir bastante as coisas aqui, porque você tem medo do futuro, e aí você fica pautando a sua vida e direcionando a sua vida no propósito de conseguir mais coisas e trabalhar mais. O que tem direcionado a sua vida, né? Deus tem direcionado a sua vida através da palavra? Você tem confiado no direcionar de Deus através da sua palavra? Ou você tem sido bombardeado por emoções de coisas do passado, da vida do presente e ansiando as coisas do futuro, direcionando a sua vida apenas num plano terreno? Você não tem orado e entendido a sua vida num plano e num propósito de direcionamento celestial, né? Vamos continuar aqui caminhando para entendermos
quais são os benefícios de nós entendermos o propósito de Deus e andarmos nesse propósito com visão nos céus, uma visão celestial, ok? Diz assim: quais são as vantagens de uma vida com propósito? Tudo na vida requer planejamento e conhecer o propósito de Deus para a sua vida deve estar incluído neste plano. Então quer dizer, nós precisamos planejar a nossa vida, né? E entender o plano de Deus para a nossa vida faz parte desse planejamento. O que significa isso? Todos os dias eu alinho a minha mente, o meu coração, as minhas intenções para entender o que Deus está falando comigo e para onde Ele está me direcionando, para qual propósito o Senhor tem feito tais coisas nas nossas vidas, né? Sejam coisas boas, sejam coisas más, nós não devemos questionar o Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso? Mas para qual propósito o Senhor está fazendo isso, está acontecendo isso? Me ajude a entender, porque eu creio, como servo do Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor é criador de todas as coisas, que o Senhor tem toda a sabedoria. Então, se está acontecendo tal coisa na minha vida, eu sei que é permissão do Senhor. Me ajude a entender para onde vai, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer me ensinar, e para que eu possa entender o seu propósito nessa situação, né? Então isso requer um planejamento, né? Uma disposição do nosso coração diária para poder entender a vontade do Senhor. Diz assim: a pior mazela na vida do ser humano não é a morte, mas sim uma vida sem sentidos, sem planos e sem metas estabelecidas. Sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Eu achei muito interessante esse tópico aqui da lição, irmãos. Por quê? Imagina se nós só simplesmente nascêssemos, comêssemos, um dia casássemos e morrêssemos. Pronto, a vida seria só isso. Você viver para as coisas naturais da terra e do seu corpo e pronto, sem ter nenhum propósito, sem ter nenhuma meta, sem ter nenhum sonho, né? Mas Deus, graças a Deus, né, que Ele nos mostra que sem Ele a vida não tem propósito nem significado, porque Deus ele é o autor da vida. Quando nós não colocamos Deus no escopo da nossa vida, quando nós não colocamos Deus no centro das nossas vidas, tudo isso perde o significado, porque Ele é o autor da vida. Foi Ele que nos deu a vida e Ele que nos promete vida eterna. Imagina se fosse casar, morrer e depois que morrer, pronto, acabou, não tem mais nada. Mas não é assim. Deus ele tem promessa para o seu povo, para após a morte também a vida em Deus, um reino eterno, a qual nós estaremos com Ele para todo sempre, né? E quando nós tiramos Deus da nossa vida, a vida fica assim, vazia, fica sem significado. Mas quando nós colocamos Deus, nós entendemos que Ele criou o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais, para nos alimentar, para nos ajudar, para poder o ar para nós respirarmos. Ele cuida de nós, a família para dar amor, né? Os filhos, a geração. Tudo o Senhor tem preparado para que a gente tenha prazer, alegria, vida com abundância, sim, mas também entenda os propósitos e os significados da existência dele em nos conduzir para ele mesmo no fim de todas as coisas, quando nós reinaremos e estaremos com ele para sempre. Amém, irmãos? 2.2. Permita que o Senhor revele seu propósito para a sua vida. Conhecer seu propósito simplifica a vida, né? Então, quando você está ali íntimo com o Senhor, irmãos, e você entende o que Deus ele quer para você, você não vai ficar gastando energia, você não vai ficar se estressando, você não vai ficar ansioso tentando buscar respostas para lacunas que estão na sua mente e no seu coração. Quando você entende o que Deus ele quer para você, tudo fica mais simples. Porque você entende Deus, o Criador de todas as coisas, Ele quer que eu faça isso, e eu vou fazer, e Ele estará comigo em todo o tempo. Então eu irei fazer. Tudo fica mais simples, tudo fica mais claro, porque Deus ele coloca na nossa mente o que para onde nós devemos ir, como nós devemos caminhar. E o mais importante, Ele faz isso conosco. Agora, quando nós não sabemos o propósito de Deus para nossas vidas, não sabemos para onde caminhar, nós ficamos nos frustrando. Tenta de um caminho, tenta outro caminho, tenta por outro caminho, e parece que a gente está andando em círculos e nada acontece na nossa vida e não estamos caminhando para lugar nenhum e ficamos sem entender para onde irmos e o que fazermos. Mas uma vez que nós colocamos a nossa mente, a nossa fé no Senhor e ouvimos a sua voz, nós andamos nesse propósito, andamos nesse caminho, o Senhor nos satisfaz, o Senhor nos dá paz, alegria, confiança de que estamos caminhando em sua direção e tudo na vida fica mais simples, mais agradável, porque nós estamos fazendo e cumprindo o propósito do Senhor. Vamos continuando.
Isso leva você, olha lá, às vantagens de uma vida com propósito, né? Isso leva você a focar no que é mais importante. Com isso, a eficiência e as suas energias e esforços são compensados. Conhecer seu propósito direciona a sua vida, né? É aquilo que eu estava falando, né, irmãos? Quando você entende o que Deus ele quer para você, o que você precisa fazer para o Senhor, você fica mais em paz, você foca as suas energias naquilo que Deus ele quer que você faça. E aí você ganha resultados, você vai ter eficiência, você vai ser compensado pelo seu esforço, aquilo que você direciona, porque Deus está contigo e é aquilo que Deus ele quer que você faça. Amém? Tópico 3. Conhecer seu propósito estimula a sua vida. Diz assim, Deus sempre terá prazer em guiar e conduzir todos que queiram viver em seus planos. Então, o que significa isso, meus irmãos? Conhecer a Deus, né, conhecer o seu propósito, estimula a sua vida. Justamente aquilo que a gente estava falando. Quando você sabe para onde você deve caminhar, o marido que você deve ser, o pai que você deve ser, o obreiro que você deve ser, a esposa que você deve ser, a missionária, a cantora, a serva de Deus que você tem que ser, né, a filha que você tem que ser. Quando você sabe isso e entende isso no Senhor, entende o seu propósito nessa vida, que é amar, né, dispensar o amor de Deus, pregar o evangelho do Senhor, né, agariar recursos não nessa vida, mas para a vida eterna nos céus. Quando você sabe isso, a sua vida ela fica estimulada, né? Deus o conduz, o estimula, lhe dá força, lhe dá energia para continuar na caminhada. Essa imagem aí que a gente tem ao fundo fala, né, do povo de Israel caminhando em direção ao Mar Vermelho, e Deus, né, manda os ventos orientais e abre o Mar Vermelho e o povo passa a pé seco pelo Mar Vermelho. E eles estavam ali caminhando em direção ao propósito que Deus tinha estabelecido, que era lhes dar a terra de Canaã, a terra prometida. Então ali Deus ele guia o seu povo, fazendo maravilhas, fazendo milagres. E você vê o contentamento no rosto do povo, né, de saber que estão indo para uma direção, cuidados por Deus, sabendo que Deus está no comando de todas as coisas, fazendo maravilhas, abrindo o Mar Vermelho, e eles se sentem estimulados, felizes de saber que estão caminhando num propósito fiel, em um propósito de vida, sólido, né? Como se diz, um propósito de vida firme, né? Que não pode se abalar em Deus, o nosso Senhor. Amém? Diz assim, conhecer seu propósito estimula a sua vida de que maneira? Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Conhecer o seu propósito lhe prepara para a eternidade. Né? Diferentemente do mundo, né, meus irmãos? Diferentemente das pessoas, do mundo em curso ao qual nós vivemos, quando nós conhecemos o nosso propósito, nós vamos entender que o nosso propósito de vida aqui nessa terra está muito ligado à eternidade. E não ao contrário, o nosso propósito de vida aqui nessa terra não está ligado a nós vivermos aqui, conquistarmos aqui, termos aqui e tudo ficar por aqui. Não, né? Nós que somos cristãos temos um propósito de passarmos nessa terra, espalharmos o amor, espalharmos a mensagem do Senhor Jesus Cristo, viver uma vida de paz, de alegria abundante no Senhor, mas o que? Almejando a pátria celestial, almejando as coisas da eternidade e não as coisas daqui da terra. Ao contrário de muitas pessoas, elas passam as vidas delas pensando que o propósito da vida delas é ganhar dinheiro. O propósito da vida delas é ter mais bens e riqueza aqui nessa terra. E querem deixar um legado aqui na terra de riquezas ou de fama, né, aqui nessa terra. Mas nós que conhecemos o Senhor, sabemos o seu propósito estabelecido na palavra. A palavra de Deus ela já tem um capítulo final. Né? O livro de Apocalipse já diz tudo que vai acontecer na terra. Tem um propósito de nós estarmos vivendo aqui, conhecendo o Senhor e pregando o Evangelho. Tem um propósito que vai culminar no fim dos tempos. Tem um propósito que vai culminar no fim da terra. Né? Uma nova terra, um novo céu será criado. Existe um propósito na vida. Deus estabeleceu e nós já temos o capítulo final, as páginas finais que o Senhor nos diz tudo que vai acontecer. Então, quando nós conhecemos o nosso propósito em Deus, confiamos nele, ele nos prepara também para a eternidade. Então nós temos que viver de acordo com o propósito de Deus estabelecido para a nossa vida, e isso tem que gerar, né, frutos para a nossa eternidade, que é realmente onde deve estar os nossos recursos, a nossa força e a nossa mente e a nossa disposição
pensando no que? No mundo vindouro, na promessa de Jesus, que voltará, estará conosco e nós estaremos com Ele. E aí sim, lá o Senhor suprirá tudo aquilo que nós precisarmos, a todas as necessidades, estaremos conosco e estará conosco para todos sempre. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, ó, conhecer o seu propósito estimula a sua vida de como? Quanto mais próximo você viver de Deus, mais perseverar novos significados nas coisas desta vida. Há mais na vida do que agora. Né? Então é isso que muito interessante esse tópico, que ele fala assim, ó, quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais dessa vida nós iremos conhecer o significado realmente das coisas dessa vida. Quando nós estamos longe do Senhor, tudo da vida parece que é um pouco sem sentido, sem significado e sem respostas. Mas a cada vez que você está perto do Senhor, está próximo a Deus, você vai entendendo o significado da vida, sabe, irmãos? O significado de amar, de ser amado, o significado da família, o significado de saúde, o significado de paz, o significado de verdadeira alegria, o significado de vida eterna. Né? Deus, ele nos dá significado, Ele nos dá razão, Ele nos dá propósito para a nossa existência. Né? Quando nós estamos mais próximos do Senhor, mais nós conseguimos enxergar as situações da nossa vida com mais clareza e já não nos desesperamos tanto pelas condições da vida e as coisas que se apresentam. Mas nós confiamos no Senhor, sabemos que além do mundo natural existe um mundo espiritual, que Ele está ao nosso lado, está travando uma batalha todos os dias, né? Que as potestades malignas, né, incessantemente trabalham para nos desestimular, todos os dias trabalham para nos tirar do foco do propósito que Deus tem para nossas vidas. Mas o Senhor tem trabalhado ao nosso favor para que nós possamos entender o propósito dele para nossas vidas, possamos caminhar alegremente, com prazer, aquilo que ele tem trilhado para a gente, e possamos o quê? Não pensar somente nessa vida aqui na terra, mas olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e possamos regozijar no Senhor, possamos entender que nós temos um propósito eterno, que é viver nos céus com o Senhor nosso Deus. E para encerrar, meus irmãos, a conclusão diz: os atos desta vida definem o destino na próxima. Deveríamos compreender que dependemos do Espírito Santo e da Palavra de Deus em cada instante que gastamos nesse corpo terreno, pois para chegarmos ao céu é necessário vivermos os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida nessa terra. Amém? Então, meus queridos irmãos, essa foi a nossa lição de hoje, né? Uma lição um pouco mais objetiva, mas que nos ensina bastante, né? A conclusão, ela fala que os destinos, né, as decisões que tomamos aqui definem o destino da nossa eternidade. Então, que nós deveríamos viver essa vida aqui, que isso aqui é passageiro, né? Nós vivemos aí em torno de 70, 80 anos e morremos. Mas enquanto estamos aqui, deixemos ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor, por Deus, para a tomada de decisão, para entendermos o propósito dele na nossa vida, para podermos um dia chegarmos ao céu. E enquanto não chegarmos lá, caminhemos nessa terra, né, com alegria, com propósito, com entusiasmo, entendendo sobre a vida, entendendo sobre Deus, entendendo sobre as emoções em Deus, para poder viver uma vida em abundância que o Senhor Jesus nos prometeu. Amém? Então, oro, meus irmãos, para que vocês sejam abençoados. Né? Passamos aí as festas de Natal, desde já, como nós não teremos outra EBD este ano, desejamos um feliz ano novo para os irmãos, que o ano de 2021 seja um ano ainda melhor do que este ano, né? Foi um ano bastante difícil, mas renovemos nossas esperanças no nosso Deus, nosso Criador, que está do nosso lado em qualquer circunstância, com vírus ou sem vírus, o Senhor estará ao nosso lado, amém? Então oro para que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, e me despeço aqui com alegria. Meu abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.